Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido, eu sou o Fábio e estou aqui novamente para a gente se debruçar sobre o texto sagrado bíblico e tirar dele lições preciosas para as nossas vidas. Hoje a gente está vendo Levítico capítulo 10, parte 4, episódio número 391, quinta temporada, livro de Levítico, capítulo por capítulo, estudo sequencial da Bíblia, pregação expositiva. Tá tudo aí no seu celular, no Spotify, no Anchor, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Você encontra aí mais um monte de streamers que eu nem sei dizer o nome, mas tá aí. Se você digitar no Google lá, entende o que estás lendo? Põe uma interrogaçãozinha no final, podcast. Você encontra em vários lugares aí onde ele está, tá bom? Pra gente aprender bastante da palavra de Deus. São quase 400 episódios, são muitas horas aqui, são 2 anos de estudo bíblico, tudo aí disponível para você. É um tesouro, tá bom? Aproveite e vamos junto que a gente quer aumentar mais ainda esse conteúdo. Então vamos lá? Vamos falar desse espírito de obediência ali. As palavras de Moisés, elas parecem ter seguido de perto os incidentes descritos nos versículos iniciais desse capítulo 10. Então vamos lá aprender. Assim vistos, esses versículos aqui nos mostram que o pecado de alguns não deve interferir no serviço de outros. Versículo 12 desse capítulo 10. A consternação ou o ressentimento podem ter levado Arão e seus filhos que restaram, porque Nadab e Abiú morreu e ainda ficaram outros filhos ali com ele, e todos faziam parte do trabalho sacerdotal. Arão era o sumo sacerdote, os seus filhos sacerdotes. Então veja que os filhos que restaram a deixar o restante de seus deveres sagrados sem cumprir. Isso não pode ser. O pecado dos 2 filhos, Nadab e Abiú, não poderia interromper o serviço do Altíssimo. A sua adoração não deve cessar porque 2 homens erraram. Os homens muitas vezes alegam as inconsistências e transgressões dos outros como desculpa para suas próprias falhas, né? Fazemos muito isso, apontar o eu do outro para justificar o meu. Isso não pode, meus queridos, e não vai justificar. Eles se recusam a adorar a Deus ou a sentar-se à mesa do Senhor ou a trabalhar na vinha do grande lavrador por causa do seu ressentimento. Isso pode satisfazê-los, mas não terá peso algum na balança do juiz divino. O pecado de alguns, versículo 14, não precisa interferir no privilégio de outros. Toda a congregação deveria lamentar aquele incêndio que o Senhor havia acendido, versículo 6, mas eles deveriam, no entanto, comer em um lugar limpo dos sacrifícios das ofertas pacíficas. Era a ordem da lei. As coisas mais tristes não precisam se interpor para impedir nossa alegria dos privilégios sagrados com os quais Deus nos concedeu. Os homens responsáveis podem estar vigilantes em todos os assuntos relativos ao serviço de Deus, versículo 16 ao 18. Moisés buscou diligentemente a oferta ali, o bode que não deveria ter sido queimado, mas comido, e ele mostrou uma santa solicitude para se conformar aos requisitos exatos da lei do Senhor. E uma preocupação louvável quando ele pensou ter descoberto um ligeiro afastamento disso. Veja que nós em Cristo Jesus não somos obrigados a qualquer mandamento minucioso como aqueles que regulavam o serviço ali, ou no tabernáculo, ou no templo dos judeus depois que foi construído por Salomão.
Mas, meus queridos, há um espaço suficiente na Igreja de Cristo para a santa vigilância por parte daqueles que estão sobre outros, ou no comando de outros, ou liderando outros, para ser mais exato. O espírito de obediência, ele é tudo à vista de Deus. Há algo profundamente comovente no perdão, versículo 19, que Arão pediu. Seus filhos que ficaram deviam, apesar de seu luto e tristeza fraterna, oferecer a sua oferta pelo pecado e seu holocausto diante do Senhor. Eles haviam restringido muitos de seus sentimentos, eles se esforçaram para prestar o serviço exigido deles. E quando tais coisas aconteceram com ele, quando Arão manteve a paz, de fato, mas sua tristeza foi despertada quando seu coração paterno estava sangrando. Se Arão tivesse se queixado ou se ressentido com aquele ato retributivo de Deus, certamente teria pecado. Mas isso ele não fez. Veja que Deus deseja de nós também, primeiro, a vontade de servi-lo e segundo, a fé naquele que aceita sem reclamar as suas decisões, até mesmo quando essas são dolorosas e desconcertantes e incompreensíveis. O que nos resta? Felizmente, misericordiosamente, não é sempre que sofremos uma situação em nossa vida, em nosso lar, como a que Arão foi chamado para suportar nesse dia. Um acidente, como chamamos, uma doença, traição, infortúnio, passar do tempo, eles levam embora nossos tesouros, nossa alegria, arrancam a bela árvore de seus galhos, bem como de suas folhas. Mas embora muito seja tomado, bastante ainda permanece. O homem bom, que está sempre interessado em fazer a vontade de Deus, sempre tem consolo naquilo que lhe resta, naquilo que fica com ele. O que nos resta? Alguma afeição humana, se não filhos que sobraram ou filhas, mas amigos cujo apego cresceu com os anos de crescimento. Alguma estima humana, existem aqueles, podem ser muitos ou poucos, que nos consideram genuinamente, mas provável que sejam poucos, que nos honram e derramam sobre nosso espírito ferido um precioso unguento de conforto. Podemos ser consolados nos dias difíceis. Deus sempre vai enviar alguém para nos ajudar a passar pelas aflições da vida. Por uma consciência de nossa integridade, ou permanente favor e amizade do Senhor, ou a esperança da vida eterna na presença de Deus. Moisés e Arão é como uma alegoria, como uma figura. Moisés, ele pode ser considerado a personificação, entenda isso, anote no seu caderninho aí que é muito importante para a interpretação aqui do texto. Moisés, ele pode ser considerado a personificação da lei, como a lei em forma de pessoa, que foi dada por sua mão, portanto, como se o corpo de Moisés, sobre o qual Miguel, lá no livro de Judas, não o traidor lá, capítulo 1, versículo 9, só tem um capítulo, né? Se não me engano, acho que é isso mesmo. Portanto, o corpo de Moisés, sobre o qual Miguel, ali o arcanjo, ele disputou com Satanás, é suposto por alguns denotar que substância, como interpretando como a substância da lei, a essência da lei. E nessa visão, lá da transfiguração, por exemplo, ele aparece no monte da transfiguração, rendendo-se a Cristo, que da mesma maneira é o que? A personificação do Evangelho. Mateus 17, 3 ao 5. Então veja que o véu sobre o rosto de Moisés, ele representava as sombras nas quais a lei cobriu a glória do Senhor até a morte de Cristo. Aí quando as trevas elas se dissiparam e a verdadeira luz brilhou, como quando o véu, isto é, a carne de Cristo, foi rasgado na morte, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, lembra? Então a função de Arão era qual? Trazer à tona o significado espiritual da lei. E assim ele também aqui é um tipo de Cristo que não veio para destruir, mas para cumprir. Tendo essas coisas em mente, meus queridos, a luz é lançada
sobre essa passagem notável diante de nós. Veja que a ira de Moisés ele havia dado instruções a Arão e seus filhos a respeito do animal ali, que deveria ser oferecido pelo pecado do povo, e essas instruções não foram totalmente cumpridas. O bode ele foi morto, sua gordura queimada sobre o altar, mas a carne, a parte que não se comia no lugar santo, Moisés fez uma busca, o bode foi queimado, provavelmente fora do acampamento, e isso o irritou demais. E levou ele a questionar os filhos de Arão que restaram ou escaparam do fogo que havia consumido seus irmãos, sobre o motivo de terem se desviado de suas instruções. Então deveria ter sido comido no lugar santo, porque era santíssimo, isto é, o pão de Deus. Isso aponta o quê? Significativamente para Cristo. Por quê? Porque ele declarou-se o pão de Deus que desceu do céu, e ele explica, João capítulo 6, 51, o pão que eu darei, olha como está inserido o Antigo Testamento, o pão que eu darei é a minha carne, ou seja, a minha oferta, o meu sacrifício no altar, que eu darei pela vida do mundo, uma oferta substitutiva no lugar de mim e de você. Quão notavelmente os mistérios dessa oferta de pão e carne, dessa oferta pelo pecado, associados ao altar levítico, está associado ao Evangelho. Pelo fogo de Deus, alimentando-se da oferta pelo pecado, ele levou a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles perante o Senhor. Versículo 17. Mas isto é dito sobre comer a carne por Arão e seus filhos. Ao comer a carne da oferta pelo pecado, Arão deveria aparecer como no lugar dela. Isso indicava significativamente que a verdadeira oferta pelo pecado não era para ser um animal, era um homem. A regra estabelecida de que se o sangue não foi trazido para dentro do lugar santo, a carne deve ser comida no lugar santo, versículo 18. E essa regra mostrava que os sacerdotes da lei, eles deviam tipicamente levar a iniquidade do povo até que viesse aquele sumo sacerdote que levaria o seu próprio sangue para o lugar santo, não feito por mãos humanas. A ira de Moisés, ela estava com os filhos de Arão. Não nos é dito que ele sentiu alguma raiva de Arão. Vemos uma propriedade nisso quando consideramos que Arão era um tipo de Cristo. Moisés dirigiu Arão durante todos os cerimoniais de sua consagração. E assim Cristo neste mundo, no qual ele foi consagrado ao seu sacerdócio, foi feito sob a lei. Olha lá que interessante. Mas a lei não poderia condenar a Cristo, que já havia cumprido toda a sua justiça, e de todas as maneiras a magnificou e a tornou honrosas. Mas contra os filhos de Jesus, que estão longe de serem tão perfeitos quanto ele, a lei tem motivo para condenar. Mas Arão fala em sua própria pessoa por seus filhos, e assim Jesus também assume as faltas de seus filhos. E falando por eles assim, Arão foi capaz de apaziguar Moisés. Moisés não apenas ficou satisfeito como no texto, mas o que Arão pediu foi agradável aos seus olhos, como diz no original em hebraico. Tão triunfante é Jesus, capaz de nos livrar da ira da lei. Que fantástico. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9 diz o quê? Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Arão explica: essas coisas aconteceram comigo, referindo-se à perda de seus filhos em circunstâncias mais angustiantes que você possa imaginar.
Ele era, portanto, um enlutado, não exteriormente, mas em espírito. O consentimento de Moisés mostra como a lei dá testemunho de Cristo e deve desaparecer como uma sombra quando a substância toma o seu lugar. E também mostra que é apropriado infringir a lei na letra, quando isso é necessário para sua observância no espírito. O espírito da lei é o Evangelho. Fantástico, meus queridos. Muito bom. Sou apaixonado pela Bíblia. Espero que você, se não eu faça você ficar, para a gente virar uma grande multidão aí de gente, não um bando de louco fanático, louco varrido aí, que tá cheio de gente meio perturbada aí, que interpreta a Bíblia totalmente errada, porque o cristianismo, ele tá na Bíblia, e tem homens inventando o cristianismo das suas próprias cabeças, e a gente vê tanta coisa aí que só Jesus. Mas tá bom? Vamos aprender a palavra de Deus pra gente não ser enganado. Essa é a minha missão aqui, essa é a minha vocação, essa é a minha chamada, eu espero cumpri-la, porque não existe melhor lugar para mim estar do que no centro da vontade de Deus. Um abraço, a gente se vê em breve. Deus abençoe, tchau, tchau.